Zoom Podcast, o episódio já vai começar. Zoom Podcast, o episódio já vai começar. Zoom Podcast. Zoom Podcast. Zoom Podcast, o episódio já vai começar. Zoom Podcast, o episódio já vai começar. Zoom Podcast. Zoom Podcast. Que alegria, estamos aqui ao vivo e a cores aqui, primeiro episódio do nosso Zoom Podcast. Cara, que felicidade, hein, Vitão? Finalmente, hein, velho? Saiu do papel. Galera. A gente sonhou isso aí, a gente teve a ideia, colocamos em prática, não, Gui? Não, Gustavo? Isso aí, cara. Finalmente a gente começou, a gente tá iniciando nosso primeiro episódio aqui do Zoom Podcast. E a gente queria falar do nosso patrocinador especial, né, Gustavo? Claro, GRX. antes de anunciar nossos convidados aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores. GRX, cara, obrigado, Gustavão, aí, pelo apoio aí. Antes da gente ter energia aqui, cara, a gente já tinha internet, pra vocês terem ideia. Não, Gustavo, Da sempre força que ele deu pra gente aqui. Temos também Tech City. Ô, Gui, obrigado, viu, pelo apoio. Um abraço pra Éder, por estar ajudando a gente Essa estrutura aqui, ó, Tech City. Delícias da Zilda também e Roguvi? Roguvi, isso aí, que trouxe o alimento aqui pra gente hoje, tá? Nossos convidados especiais, que não poderia deixar de ser, né? Quem será? Quem será, hein? Corta pra mim aí. Pastor Vitor e o nosso padre querido Padre José Rony. Muito bem, que alegria fazer parte dessa história com vocês, não é? Este sonho que foi sonhado junto e que hoje se concretiza. É uma alegria, Pastor Vitor, estar aqui, né, do seu lado, junto com essa equipe maravilhosa, trazendo algo novo para a nossa cidade. Que coisa boa, né? Então a gente aí torce para o sucesso desse novo empreendimento, né? Que Deus possa abençoar muito essa obra. Amém. Que honra, viu, meninos? Parabéns para vocês. Quero parabenizar todos vocês. Parabenizar também todos os patrocinadores que já investiram, né, nesse grande empreendimento que nós sabemos que vai crescer. E eu já queria começar deixando uma palavra para vocês, tá, que se encontra na palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 31, que diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, quer comeis, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Amém. se vocês começou a fazer este podcast para a glória de Deus, pode ter certeza absoluta que vidas serão alcançadas. Não é por acaso, mas é pela e para a glória de Deus. Amém. E a resposta está aqui, né? Tudo começou com Deus porque temos um padre aqui, um pastor. Isso aí. Antes da gente continuar aqui, já quero pedir aqui para quem tiver interesse em anunciar aqui no podcast, tá? Vai estar aparecendo um número na tela aí, ou um QR Code. Então é só vocês entrarem em contato com a nossa produção ali, né? Super Gui, para estar entrando desconhecendo os planos, né? Ser nosso patrocinador, né? E a Isso. gente queria agradecer também todo mundo lá do Instagram que comentou lá, a gente colocou uma enquete lá Importante isso. de escolher os nomes, né? A gente Isso. escolheu o Zoom Podcast. E a gente queria agradecer todo mundo que comentou, que curtiu, que está seguindo a página lá. E tem uma forma também de você patrocinar a gente, que é você curtindo esse vídeo, que é você curtindo compartilhando, Exatamente. no grupo aí da família, no grupo da feira, todo grupo aí, que é uma forma de você patrocinar a gente. E a gente queria começar isso, né, Gustavo? Abençoando aqui o nosso podcast, pedindo uma oração, primeiro do padre, depois do pastor, para a gente já começar com chave de ouro. É isso. Senhor nosso Deus, bendito seja o seu nome. Sabemos que sempre que o invocamos, o Senhor está atento a nos ouvir, a nos escutar. O Senhor abre os seus ouvidos aos nossos apelos. E neste dia de hoje, nós pedimos a bênção sobre cada um de nós, de modo muito especial, sobre este novo empreendimento que se inicia. Que possa ser uma obra sua, que este espaço possa ser usado para difundir o bem, para difundir a boa nova, que o Senhor possa ser uma presença viva
e constante nesta obra. Que o Senhor abençoe todos os colaboradores, todas as pessoas envolvidas. Que o Senhor esteja aqui, que esta obra seja sua e que assim seja para sempre. Amém. Pai, nós concordamos com a oração do teu filho nesta manhã. Que o Senhor possa continuar sobre nós, abençoando cada vida que aqui está. E a cada um que irá ver este podcast, que possa receber da porção do Senhor. Que o Senhor possa continuar, Senhor meu Deus, sobre as nossas vidas, continuar abençoando a cada um que aqui se encontra. Pai, que tudo, Senhor meu Deus, seja para a tua honra, que tudo seja para a tua glória. Nós louvamos a Ti pelo dom da vida que deste para cada um de nós. E que o Senhor possa, meu Deus, continuar derramando as suas bênçãos sobre cada um. Continue abençoando esses meninos, esses jovens que estão, Senhor, meu Deus, se prontificando a cada dia mais e mais em trabalhar em prol da nossa Caraí, em prol da nossa sociedade. Continue abençoando eles e usando-os como mão forte sobre este lugar para anunciar e propagar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E amém. É isso, né? Eu sei que o pessoal vai ter muitas dúvidas aqui, né? A gente vai, inclusive, tentar fazer algumas perguntas que todo mundo tem dúvidas sobre a vida de um pastor, de um padre. Mas eu acho que de interessante é que seria bom a gente começar, pelo menos, sabendo um pouco da infância de cada um de vocês, né? O padre José Rony, ele tá na cidade há alguns anos, mas, assim, a gente não teve uma convivência, né? Vitor, a gente já conhece desde a escola, né? Então, começar com o José Rony para conversar, falar um pouco da sua infância, onde é que você veio, sua história, um pouquinho, pra gente conhecer, né? E a gente vai tirar umas dúvidas aí, tá? Maravilha, coisa boa. Eu nasci na cidade de Virgem da Lapa, no ano de 93, em uma comunidade rural chamada Itapicuru. Fui criado, lá próximo ao rio Araçuaí. E minha infância foi a infância como de qualquer garoto aí do meio rural, né? Depois do meu ensino fundamental, o meu ensino a partir da quinta série, eu fui estudar em uma escola técnica, de formação agropecuária, a Escola Família Agrícola de Virgem da Lapa. Além de padre, você não é técnico. Eu fiz uma formação no ensino fundamental. Depois eu comecei o seminário, com 15 anos de idade, comecei a minha preparação para o ministério sacerdotal, em Araçuaí, entrando em 2010, Fiz o ensino médio no seminário, depois a gente vai ter a oportunidade de falar disso, da formação para o presbiterato. Mas foi isso, a minha infância foi uma infância comum, de um menino do meio rural, lá da cidade de Virgem da Lapa, a cidade da qual tenho uma alegria muito grande de fazer parte, de ser filho. É isso. E você imaginava ser padre na sua infância ou não? Imaginava, sim. Desde os 5 anos de idade, eu já tinha esse sonho, esse anseio, essa pretensão. Por alguns fatos que aconteceram, que me levaram a amadurecer. Não permaneci com a ideia, foi uma ideia que surgiu, de fato, na tenra infância, permaneci com ela e fui amadurecendo cada vez mais até chegar aos 32 anos. Como padre. Aí eu acho uma decisão grandiosa, né? Tipo assim, desde pequeno você já tem a decisão de dizer, eu quero ser padre, né? Então... A gente queria também saber do pastor, a sua infância, como que foi Então, esse caminho. Minha infância foi aqui pelas ruas da nossa cidade Amizade, Vim de família simples. Foi uma infância também, assim como muitas outras, brincando, mas também dividindo esta infância com o trabalho. A minha família, que foi uma família muito guerreira, todo mundo conhece aí. Sim. Então, assim, comecei a trabalhar muito cedo com a minha mãe, vendendo... Um abraço pra dona Custódia, tá? Eu lembro da lanchonete lá, delícias pastel. Isso aí. Começamos com churros, vendendo churros na rua, aqui na Praça Central. E aí a gente cresceu nesse ambiente, ali envolvendo, lidando com pessoas, Depois que a minha mãe fechou, o que a gente mais sente falta é das amizades que a gente construiu nos longos 20 anos, que ela trabalhou aí. Então, assim, a minha infância foi entre brincar com os meus amigos, com os meus colegas, e trabalhar, vendendo pastel. Coisa linda, hein? Perfeito. E você imaginava ser pastor?
na sua infância? Você cresceu nesse ambiente? Então, Vitão, eu nasci no berço evangélico, todo mundo sabe que na minha adolescência, aí, entrando para juventude, eu me afastei dos caminhos do Senhor, Uhum. mas desde que eu era pequeno, que eu me recordo muito bem, eu fazia culto na minha casa com a minha irmã, né? A minha irmã, ela canta, e ela desde pequena cantava, e eu subia na cama assim, como se estivesse pregando. Eu não tinha pretensão de ser pastor, mas eu tinha muita vontade de ser um pregador itinerante, né? Que vai em vários locais pregar e ministrar a palavra. Mas o Senhor que tem o plano perfeito para nós, né? Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, né? Então estamos aí, né? Começamos o pastoreio com 25 anos e estamos aí nessa caminhada. Já tem uma jornada, né? O padre já tem quantos anos de padre? 4 anos. 4 anos e você Eu tenho 5 anos já. de pastor. Então, Pastor, 5 tá um pouquinho anos. na frente. Pois é. Mas, obviamente, eu acho que para a iniciação do padre, né, tem que fazer os estudos, né? Tem que ter Sim. curso de Essa questão dos teologia, né? estudos, como é que é Então- esse período? Você esse- convive padre- no seminário, né, com outras padre, ele- pessoas. Assim, a formação comum, não é? A regular para o presbiterado são 8 anos. 8 Não é? anos. Quase São uma 8 medicina, anos. né? São 8 anos. Primeiro, a gente, quando entra no seminário, faz um ano de propedêutico, né? O propedêutico é uma introdução geral a tudo aquilo que a gente vai ver nas 2 graduações posteriores, né? Como eu tinha um anseio de ser padre desde muito cedo, então eu fiz o meu ensino médio já dentro do seminário. Eu morava no seminário e fazia, né, o ensino médio em Então uma já escola tô um fora. processo já, né? Facilitou, né? Então, o meu propedêutico foi juntamente com o 3º ano do ensino médio. Eu tive a tristeza de ser aluno único, né? Eu fiz uma graduação como aluno único, que foi o meu curso de filosofia, né? A minha primeira graduação, minha primeira formação foi em filosofia para compreender o ser humano, né? Para compreender o homem, a pessoa a pessoa humana. Então, a gente começa desde lá de os pré-socráticos, né? E vem vindo aí no desenrolar histórico até chegar nos existencialistas, com Heidegger, com Sartre, né, e tantos outros filósofos que nos ajudam muito a compreender o ser humano. Depois, me formei em teologia, né, em Caratinga, na cidade de Caratinga. Você vai passando por diversas faculdades, né? Então, no caso, para Sim, sim. chegar Então, na formação final. São 8 anos mais o curso de teologia? Não, são 8 anos juntamente com o curso de teologia. total. 3 anos Entendi, de filosofia, 4 anos de teologia e o propedêutico. Perfeito. Isso. Depois eu me formei em letras, né, português e inglês, e hoje eu estou no 4º ano do curso de direito, né, na 4ª graduação. Mais uma bagagem. Eu gosto muito de estudar. viu? Currículo, né? Eu, como católico, eu já tenho. Porque, como eu já sou católico, eu sei mais ou menos como que é o caminho para ser padre, né? Mas agora eu tenho dúvida como que é o caminho para se tornar um pastor, Pastor. né? Que eu Então- acho que é uma grande responsabilidade também, né? Então, Gu, as pessoas pensam que é fácil, né? Mas todos nós sabemos que uma instituição séria ela é um pouco complexa para se tornar um pastor. Né? Eu sou pastor da Convenção Batista Nacional e para se tornar um pastor lá, você também tem que estudar. Né? Antes de fazer o meu curso de teologia dentro da minha convenção, eu já tinha um bacharel em teologia, que eu já tinha feito também. Durante a minha caminhada, que eu fazia também o curso de psicologia, né? Formei em psicologia. Além de pastor, também é psicólogo, né? Psicólogo também, né? Então, assim, dentro do curso de psicologia, no mesmo tempo que eu estava fazendo psicologia, eu também já estava cursando o bacharel em teologia. Então, eu tenho vários cursos voltados para essa área. Só que dentro da minha convenção, Gu, para a gente se tornar um pastor, não é tão fácil, não é tão simples. Eles têm que vir na cidade, perguntar como que é a pessoa aqui na cidade, perguntar se compra, se paga. Você não pode ter nenhum antecedente criminal. Se tiver, você não pode estar devendo à justiça. Né? Então, assim, é um pouco complexo. Puxa o histórico, né? Puxa todo o histórico, né? Então, assim, isso é feito para que você se torne um pastor dentro da nossa convenção. Obviamente que por ser várias denominações, tem outras que têm alguns critérios diferentes, mas a nossa é um pouco mais rigorosa. Além de exigir que você tenha o curso, o bacharel de teologia, ainda tem esses outros critérios também que são exigidos. Interessante, cara. Tem algumas igrejas que exigem ter teologia, né? Ter o curso de teologia. Tem que ser teólogo. Exatamente. Né? E também, além de psicólogo, sou pós-graduado em neuropsicologia também, e agora estou cursando, já tem um ano, fonoaudiologia também.
Ah, perfeito. Estamos aí também Legal, na caminhada. né? Top, hein, velho? Top demais, cara. Em nossa cidade, velho, aqui no interior, a gente tem muito essa questão da religiosidade, né? Acho que grande parte da população, alguém sempre alguém, as pessoas têm uma religião, ou é católico, no caso, ou é Sim, crente, né? sim, Ou sim. é evangélico, né? Exatamente. Se preferir esse termo assim, mas isso aqui é uma coisa mais forte. Quando a gente sai de dentro de Caraí, que você vai para outra cidade, você nota que tem uma diferença. O pessoal já não tem tanto esse apego com a religiosidade igual a gente tem aqui, Sim, sim. né? Então é um tema que a gente até pode conversar aqui sobre a religiosidade da cidade, né? Sim. De como que vocês acham assim que como o catolicismo os próprios evangélicos, né? Como que a cidade funciona em torno disso, né? Porque acaba que envolve também um pouquinho da política, que a gente vai ter um dia específico para isso, mas era importante a gente também falar sobre esse tema, assim, né, sobre as igrejas principalmente. O que, por exemplo, o pastor pensa sobre a igreja católica, o que o padre pensa sobre a igreja evangélica, são temas talvez polêmicos. Mas necessários, né? É. Sim, sim. É muito importante, por quê? Dentro da psicologia, a gente vai falar que nós somos seres formados, seres biopsicossocial e espiritual. Até então, dentro da psicologia, falava que seria somente psicossocial, que o ser seria formado apenas psicossocial. Só que aí, muitos outros filósofos vieram trazer também a questão da espiritualidade também da biologia. Então, se tornando assim, biopsicossocial espiritual, colocando também que é de suma importância que o ser humano trabalhe o seu lado espiritual. Uma vez que nós somos corpo, alma e espírito, né? Tricotomos. Então, assim, Aí me pegou, hein? muito importante, né? Trabalhar essa espiritualidade, né? E nós sabemos que a religião, ela tem um impacto direto dentro da nossa sociedade, né? Então, assim, é por isso que é muito importante ter homens sérios em frente de trabalhos, assim como o padre Rony. Nós, por mais que nós somos cristãos, mas a gente vê a seriedade do padre Rony aqui na cidade de Caraí, e ele é um padre que ele dialoga, né? Inclusive, quero parabenizar, viu, padre? O senhor por isso, porque em outros anos, né, e está aqui Gustavo aqui, que é lá da instituição, ele sabe que não se tinha diálogo, né? Eu acho que se fosse anos atrás, a gente não conseguiria sentar em uma mesa dessa forma, né? Então, assim, parabenizar porque o senhor dialoga com todo o povo de Caraí. Cara, eu fico até arrepiado de escutar essas palavras aqui, porque realmente o que ele falou aqui tem muito sentido, né? A cidade, alguns anos atrás, não tinha tanto esse diálogo, né? Não tinha tanto esse respeito como a gente vê hoje em dia, né? Eu falo até por mim mesmo, porque como o padre é nosso representante, a gente acaba seguindo um pouco do que ele também tá levando para as pessoas, né? E você trazer esse papel, assim, mais pacífico de conseguir ter um diálogo, né? Sim, eu acho isso muito importante. Então, eu faço das palavras do pastor aqui as minhas também. Então, assim, por isso que é muito importante ter homens sérios, porque isso impacta diretamente na nossa sociedade. Quantas pessoas aí que nós íamos nas ruas de Caraí, da nossa cidade, pedindo, né, nos vícios, nas drogas. Então, assim, através da igreja católica, através das igrejas evangélicas, também faz um trabalho social, onde essas pessoas são resgatadas, vidas são restauradas, né, vidas são transformadas. E eu falo por mim, né? Eu tive a minha vida transformada, eu tive minha vida mudada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, é de suma importância trabalhar. E a gente vê em outras cidades onde não tem tanto esse trabalho da religiosidade em si, infelizmente, mas a gente vê que níveis, digamos assim, de suicídio, depressão, outras coisas, se tornam mais evidentes nesses lugares, né? Assassinatos, entre outras coisas. Então, por isso que é muito importante na nossa cidade. E muitos padre? Jovens, né? Com esse problema de depressão, de ansiedade. Muito jovens. É a doença do século, né? Infelizmente. Eu primeiro agradeço o reconhecimento, né? E nós estamos juntos nesta missão. Né? Você também, como líder, tem uma grande representação aqui na cidade de Caraí. E falar de religiosidade é muito interessante, porque quando nós estudamos o percurso histórico da cidade de Caraí, né, até a posição hoje da nossa igreja matriz, assim como de uma grande maioria das cidades do interior, é uma posição eclesiocêntrica. O que é isso? A igreja
né? Eu tô aprendendo um monte de Aí- palavra nova aqui. A igreja ela fica no centro e a cidade cresce em volta da igreja. Antes, claro, porque como a igreja católica ela chegou primeiro, Uhum. e aí acaba que tendo essa posição de centralidade, de localização mesmo, né? Né? Isso, na maioria das cidades do interior, a igreja matriz ela ocupa o centro da cidade. Quer dizer, primeiro a matriz. Quer dizer, é um povo de fé, né? E nós crescemos em volta disso. Então, e aqui na nossa cidade não é diferente, né? A matriz ela ocupa uma posição de destaque, ela está num lugar onde Privilegiado, né? um lugar privilegiado. De qualquer espaço da cidade a gente consegue avistá-la, não é? E é tão interessante isso porque antes, né? Nem todo mundo tinha um relógio em casa. O relógio era algo, né, era raro. Então, por isso que tinha o sino da igreja, né? A vida das pessoas, a vida da cidade era guiada pelo sino da igreja. Por isso que o sino tocava, né? 1 hora, 2 horas, quer dizer, para o povo. Quando era a hora inteira, batia as horas, e quando era É. meia hora, só dava Isso. um toque só. Que inclusive a gente sente falta, viu, Sente padre? falta, Esse sino aí só batendo, mandava viu? tocar. Caralho, todo conhecia esse sino aí. Ah, não tem mais não, né? Não tem. Você E vê o que mais é engraçado, uma- quando batia errado, a gente falava, o relógio da igreja tá errado. Você olhava assim, mas como assim? É 4 horas que o relógio 3 Exatamente. Pois é. Eu lembro, tipo, madrugada, toca 2 vezes, aí 2 horas da manhã. É, É. Então, rapaz, interessante, mas assim, quando eu cheguei ainda tocava o sino. Eu tenho um sono muito leve, não é? E assim, eu confesso que todos os momentos que o sino tocava à noite eu acordava. Acordava. E aí eu recebi uma carta de Celina. Celina, uma Celina. católica, né? E Celina, na carta de Celina, ela dizia: Padre José Rony, por favor, desliga o sino à noite. Não, se Eu vou- Celina pediu, tem que atender. É válido. mas ela pediu à noite, viu, padre? De dia deixa. Pois é, porque como precisa de alguém para dar corda, né? No sino, então, a nossa dificuldade era essa, era de alguém que o tempo todo fosse, né? Que fizesse esse trabalho de movimentar o relógio da igreja. Por isso que está parado, mas não é algo definitivo, não. Quem sabe, né? Aí não seja um projeto futuro colocar o sino para poder badalar. E eu confesso, padre, que eu sempre tive curiosidade de saber como que funcionava lá pra tocar na... Rapaz, né? eu já subi É tanto igual nos naquela filmes, né? lugar. Aquela cordona que batia. Pois é, A gente então. ficava pensando, né? Você é cristão lá, puxando a corda. O Corcunda de Notre Dame, né? Se era Corcunda. parecido, se não, eu confesso que eu já tive essa curiosidade. É isso, e tem que dar corda, né? Dar corda para ele para poder bater. Depois, quando completa, depois tem que voltar de novo, né? Para Tem toda dar essa mecânica, precisa. Tem uma então, mecânica. Ele é praticamente manual. Ele funciona um tempo sem, né? Cara, Sem o é uma manuseio, mas depois relíquia, tem né? que voltar de novo. É uma relíquia E aí? aquele relógio ali. Foi o Júlio César, né? Júlio César, grande colaborador nosso, ele até tentou, durante um tempo, fazer essa movimentação. Mas voltando, concordo muito com o pastor quando apresenta a religiosidade como aquilo que dá sentido. Viktor Frankl, é da sua área, logoterapeuta, não é? Viktor Frankl, naquele livro Em Busca de Sentido, falando lá das pessoas que viveram com ele, né? Nos campos de concentração nazista, e ali ele descobre uma corrente psicológica, né? Uhum. Que as pessoas que tinham um porquê lá fora, as pessoas que tinham algo, um sentido, do lado de fora do campo de concentração, elas conseguiam passar mais tempo vivas, né? Elas, por exemplo, se alguém tinha uma família, tinha um trabalho, algo que desse sentido, que estava fora do campo de concentração, Pulsão de vida. é isso. Essa pessoa ficava mais tempo viva. Essa pessoa demorava mais morrer, porque tinha um sentido, né? Algo lá isso fora. é E a profundo. religião colaborava muito nisso. Colabora, não é isso que você disse. A religião é esse impulsionador. A religião dá sentido. Quantas pessoas, não vivem, de fato, uma vida aí perdidas e desorientadas Aqui e a gente encontram... tem exemplos vivos, né? Dona Sim. Celina, que a gente estava falando aqui, tem outros demais, várias pessoas assim que você vê as pessoas mais idosas na igreja, então faz Não, com muito certeza. A bem. igreja deu sentido para a Aham. vida desta pessoa. Né? É impossível escrever a biografia excluindo a igreja. Então é isso. A religiosidade ela corrobora com o que dá sentido. É uma pulsão de viver, uma pulsão de vida. Não é? Quer dizer, porque eu tenho algo que me faz querer ser melhor. Tem algo que me faz querer ser uma pessoa mais... assim, que corresponda mais ao bem comum, que faça mais, que pratique mais o bem, né, a religião. Então a religião é uma grande colaboradora na vida das pessoas, né? A religião ensina o mundo a ser melhor. Seria E é difícil. interessante esse tema, vocês falam de pulsão de vida. Eu acho que
os problemas que a gente até citou aqui, depressão, ansiedade, tá um pouco relacionado, tá um pouco não, tá muito relacionado a Com relacionado. isso. certeza, com Eu acho certeza. que é uma coisa que vem se perdendo com o tempo. O que vocês acham que tipo assim, tá acontecendo que as pessoas têm perdido essa pulsão de vida, né? Por que as pessoas têm a tendência de deixar realmente a religiosidade, né? Na verdade, deixar as religiões, né? De Sim. de ir à igreja, de ir ao culto, de ir à missa. É um ponto assim, uma dúvida que fica, né? Tem algum estudo, alguma coisa que certeza. fala sobre isso? Por que que tem essa tendência, né? Sim, sim. Então, Gu, uma coisa que eu observo muito, né, que tem influenciado a nossa geração é o acúmulo de informações, principalmente pelo uso excessivo do celular, né? Então, assim, automaticamente, quando nós acumulamos muita informação, nós aceleramos o nosso metabolismo. E com esse aceleramento desse metabolismo, que muitas das vezes ele ocorre de forma involuntária, você nem percebe, né? Aí você acaba desenvolvendo as fobias, síndromes de pânico, as ansiedades, e aí que alavanca as depressões. Então, assim, pelo fato do acúmulo de informação e o pouco tempo que já não se tem tanto tempo mais para trabalhar o lado espiritual, fazer um momento de oração, um momento de meditação, né? Então, assim, pelo fato do acúmulo de informações, tem levado as pessoas a passar menos tempo com Deus, trabalhando seu lado espiritual. Cara, eu falo até por mim mesmo, porque eu, por exemplo, eu tenho essa dificuldade de, às vezes, estar na correria do dia e você, tipo assim, você não quer tirar sua 1 hora ou 2 horas no domingo para ir à missa, para ir no culto, né? A gente tem essa dificuldade, tipo assim, nossa, é 1 hora, é 2 horas que eu vou estar ali na minha vida. Obviamente que com o tempo a gente vai entendendo, né? Vai fazendo Sim, sim. sentido, mas Uhum. se para mim, que já tô lá todos os domingos, já é difícil, imagina para uma pessoa, né, que tá ali a semana inteira e raramente vai ao culto, vai à missa. Porque assim, Gu, tem uma grande diferença, né, padre, em tempo com Deus e tempo para Deus. Sim. Tem pessoas que apenas focam no tempo para Deus, né, padre? E até eu, enquanto líder, o padre também enquanto líder, nós temos que policiar enquanto a isso, Com né, padre? certeza. Porque senão nós estamos achando lá que nós estamos trabalhando ali, que nós estamos tendo tempo com Deus, e quando na verdade nós temos tempo, temos que ter tempo para Deus, né? Não tempo, ou melhor, tempo com Deus e não tempo para Deus, porque o nosso trabalho, o nosso servir é o tempo para Deus, mas nós precisamos ter o tempo com Deus no nosso quarto, no nosso secreto, trabalhando o nosso espiritual, né, padre? Não, com certeza. Isso é tão interessante, me faz recordar uma ilustração, pastor. Dizem que, certa feita, chegou numa cidade um caminhão para poder levar combustível para os postos, né? E o caminhão entregou lá combustível em um posto, entregou em outro, e aí, depois, do nada, o caminhão parou. O que aconteceu? O caminhão quebrou e tentaram ali solucionar o problema do caminhão. Quando foram analisar bem, estava faltando combustível no caminhão, né? Então, é isso que acontece quando você diz de tempo para Deus e tempo com Deus, não é? Às vezes a gente distribui combustível para os outros e esquece de se Exatamente. abastecer, Exatamente. né? Esquece de se alimentar. E, consequentemente, é como uma vasilha de vidro, né? A gente vai distribuindo água para as pessoas. Chega um momento que a água da vasilha acaba e a gente continua dando para as pessoas algo que o fundo da vasilha, né? O vidro, aquilo é preciso estar alimentado. E nós aprendemos isso com o nosso mestre maior, Sim, Jesus sim. Cristo, né? Uhum. Que vivia em oração. Jesus era um homem que orava e orava muito, né? A Bíblia diz que chega um momento que orava do entardecer ao alvorecer do dia. Então, imagina, ele é Deus. Sim, Não tinha necessidade de orar do ponto de vista humano, mas era um homem de oração. Então, com certeza, isso é muito necessário. Mas, voltando à pergunta, né? Essa colocação do Gustavo, e eu concordo plenamente com você, nós vivemos uma época, a nossa geração, ela assim, é uma geração de transição. Porque se nós pegarmos 40 anos atrás, o mundo era um. O mundo hoje é outro. Né? Nós somos da geração pré-internet e pós-internet. Exatamente. Né? Então, nem nós sabemos, né, como viver esta realidade. Então, de fato, é algo assim, a hipercomunicação, né? Essa quantidade extrema de informações nos deixa perdidos também, muitas das vezes, né? E a juventude, de modo geral,
em busca de certas padronizações, acaba se perdendo e, consequentemente, vai perdendo o sentido. Não vê na religião, não é, uma razão para viver, tendo em vista a quantidade de outras ações, de outras portas que se descortinam diante de si. E para nós é difícil. Para nós é difícil justamente porque, às vezes, nem nós sabemos como viver diante de tanta tecnologia, né? Tem um mundo novo descortinando diante de nós que não existia. Na nossa infância não existia. Muito rápido. né? Então foi tudo muito, está sendo tudo muito rápido, né? Então nós pegamos, quer dizer, a nossa geração, nós estamos aí na época em que o mundo está se dividindo, um mundo pré-tecnológico e um mundo pós-tecnológico, né? Então é difícil ter uma resposta, até porque essa resposta está sendo criada, não é? Nesse exato momento sobre isso, mas com certeza Assim, influencia muito. Todos aqui vai ter um superior, né? No caso do padre que a gente tem o bispo, né? No seu caso tem também um superior, né? Uma pessoa que Sim, vai sim. sempre estar de olho nas coisas. Nesse caso Sim. aí, tem se discutido esse assunto dentro dessas conversas assim com os superiores, né? Nesse sentido. Ô, Gu, com certeza, se discute ainda, inclusive, dentro da nossa convenção, nós fazemos trabalhos, até mesmo trabalhos voluntários. Eu, inclusive, sou um dos psicólogos que atende vários outros pastores, né, que ajuda nessa questão aí. Então, assim, por que que é trabalhado isso? Inclusive, começa pelos líderes, né? Então, Uhum. a gente conversa, a gente orienta a respeito desse acúmulo de informação para estar passando para a igreja, para tentar, né, voltar um pouco o tempo atrás, quando se tinha um pouco mais tempo com Deus, de que trabalhava mais. Para ser um pouco mais direto, minha dúvida é mais a questão de como que é dirigido isso. Tipo assim, ó, vamos reunir aqui para poder falar sobre isso. Está acontecendo isso aqui no mundo, a gente Tem. São feitos aí tem vários aí, muitas das vezes são feitos congressos, sim, reuniões, Uhum. né? Então, são muitas das vezes feitos retiros e é trabalhado dentro desses retiros essas questões. Então, com Aí vai certeza, trabalhando sim. os líderes, né, para Trabalhando depois os líderes ir para. disseminando para os Exatamente, fiéis, no caso. com Assim. certeza. Entendi. Na Igreja Católica não é diferente, não é? Nós, padres mesmo, nós temos 3 semanas no ano, que são semanas de estudo intensivo, né, sobre temas. Agora mesmo, em novembro, nós tivemos em São Paulo, todos os padres, né, da Diocese de Araçuaí, nós estivemos estudando sobre a inteligência artificial, não é, que está aí tão em voga, né, tão bolha, presente, né? né? Então, porque é preciso se atualizar, Sim. porque senão a gente fica, né? A gente vai sendo deixado para trás. Então, com certeza, esses temas eles são abordados tanto por nós líderes, né, como aí para as pessoas as quais nós acompanhamos, nós guiamos, né, nessa experiência de fé. E essa geração aqui, ela tá bem mais, voltando à questão de depressão, ansiedade, essa geração ela tá bem mais depressiva e com mais ansiedade, né? Isso por conta da internet, né? Um dos fatores, Um dos né? fatores é Tecnologia, isso, né? né? Um dos fatores, Tecnologia, a tecnologia muita em si. informação. Exatamente. Porque eu até não tenho TikTok, porque TikTok, cara, ela foi feita pra você ficar ali 3 horas e achar que tá 30 minutos. 3 horas ainda é pouco. É pouco. A padronização, cara, é muito interessante isso, não é? São os modelos, não é? A juventude muitas das vezes quer seguir um modelo perfeito, e às vezes as redes sociais apresentam muito isso. Isso. Modelos inatingíveis, não é? Em performances assim, praticamente do além, né? E há uma frustração muito grande em não conseguir corresponder a isso. Né, é querer ser algo que eu não consigo, e por não conseguir eu me frustro. Uma busca incessante, né, padre? Justamente, eu não me completo, né? Eu quero ser igual, eu quero ser semelhante, mas é uma semelhança bem inatingível. E aí vem a frustração, muitas das vezes. E muitas pessoas também oferecendo isso, falando que dá certo, que você consegue chegar Exatamente. consegue fazer 10 mil reais em 1 minuto. 1 minuto. Né? Dormindo. A percepção que eu tenho é que parece que tá todo mundo tentando ganhar alguma coisa na internet. Você vê que hoje um momento simples já não é mais um momento simples, porque tem sempre alguém com o celular na mão tentando gravar Sim. para tentar bombar, sei lá, nesse intuito. E eu meio que não entendo isso, né? Por que as pessoas têm buscado... Tipo assim, os momentos já não são mais momentos normais, né? Tem sempre, como eu falei, tem sempre alguém ali no telefone, tem sempre alguém tentando gravar. Exatamente. As pessoas têm buscado isso, né? Inclusive, vocês aqui não vão
saber muito mais por acho que Vitão, a gente vai ter um ano que vem o lançamento do GTA 6, né? Que é um jogo. É. E pelo que eu percebi, dentro do jogo vai ter muito isso também. Né? Dentro do jogo, parece que a população dentro do jogo alguém vai estar sempre buscando viralizar com o telefone na mão. E ó, pra você ver, um jogo de 2000 que os caras começaram a produzir em 2015, sei lá, muitos anos atrás. E parece que eles já previram isso no futuro, cara. Então, eu acho isso. Parece que já era uma tendência, então, né? Há anos atrás já era uma tendência, já existia essa tendência assim dentro da religião, assim, já se falava sobre isso. Porque se os produtores já sabiam dessa tendência, tipo assim, já estavam produzindo um jogo há mais de 10 anos e já tinha essa perspectiva dentro da religião, provavelmente, né? Também pode haver, né? Isso é interessante, Gustavo. Certa feita, lendo um pequeno artigo sobre os Simpsons, e tem muito lá essa questão, né? Os Simpsons previram isso, os Simpsons previram aquilo. E aí eu fui ver as pessoas, os criadores. É um desenho, né? Uhum. E aí tem muito sociólogo no meio, tem muita gente formada na área social, né? E essas pessoas na produção dos Simpsons. E aí depois, mas por quê? Essas pessoas estudam muito o presente, estudam muito a realidade, né? E quem estuda a realidade presente consegue vislumbrar o futuro, né? Consegue. Na igreja nós somos muito orientados a isso, né? A conhecer o contexto, a viver o contexto, a conhecer a realidade, né? E até na questão do jogo aí, mas conhecendo a realidade presente, a gente consegue vislumbrar, assim, o que vem lá na frente, né? O que eu faço hoje, com certeza, vai descortinar uma consequência no futuro. Então, isso para poder dizer, não é? Lá perguntando por que os Simpsons acertam tanto nas previsões. É porque os seus criadores estudam muito o presente. Sim. Né? E por estudarem o presente, conseguem prever como que vai se dar. É a lei das probabilidades, né? Então, tipo assim, tem muita coisa que eles tentaram prever, que às vezes não aconteceu, mas porque tipo, tinha uma probabilidade muito grande, né? E as que realmente viralizaram, né? Foi realmente as coisas que aconteceram. Então, por isso que faz sentido muito agora que você falou. Você não sabia que tinha realmente um estudo, a equipe. Estudo, né? Uma equipe Mas técnica é muito bem interessante, preparada. E é interessante essa questão da comunicação, da viralização, não é? Porque, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tudo, né, às vezes, tudo viraliza, mas queda viraliza mais, né? O pastor é prova disso. Padre e pastor, nós somos, tem um ditado que diz que a gente é igual avião, só vira notícia quando cai, não é? Falando em cair. Falando em cair. Agora falando em cair, o que aconteceu, padre? Pois Vamos dar um parecer então, aqui. O que aconteceu? O que aconteceu dia 24 de dezembro, exatamente às 21 horas, né, na Igreja Matriz, na hora da entrada, né, nós temos um rito, né, de colocar o menino Jesus na manjedoura, dentro do presépio. E aí, né, os nossos colaboradores acabaram que colocaram lá também, juntamente com o menino Jesus, a manjedoura. Né, ela que fica no presépio esperando o menino Jesus, a manjedoura veio junto. E aí, só que não me informaram antes que a manjedoura vinha junto com o menino Jesus solto sobre ela. E aí veio, né, um casal, Lili e Vinícius, grandes colaboradores nossos. Para Vinícius, né? Então, trouxeram lá a imagem, né, a manjedoura com o menino Jesus. E eu, né, recebi deles, né, cumprimentei e fui mostrar, que é comum a gente mostrar, né, para as pessoas, simbolizando ali o Natal, o nascimento de Cristo. E por uma infeliz sorte, a imagem, né, rodopiou e saiu da manjedoura, né, e caiu no chão. E aí isso virou notícia, né? Quando fala de cair, vira notícia. Né? Acabou que viralizando de fato esse episódio. Quebrou não, né? A imagem quebrou. A imagem quebrou, né? Então, porque nós católicos temos isso, né? A imagem, o simbolismo é muito rico para nós. Nós temos essa devoção, quer dizer, olhando para uma imagem, nós nos aproximamos mais de Cristo, os santos, né? Eu espero até depois a gente conversar sobre isso, pastor, acho interessante. Nós temos as imagens... acho muito interessante isso. as imagens dos santos. Pega um santo, pega um São Francisco de Assis, por exemplo. Né? Nós temos lá na igreja uma imagem de São Francisco. São Francisco está ali para mostrar para nós como que é importante doar a vida para Cristo. São Francisco era milionário, né? Esse homem se desprendeu de tudo, toda a sua riqueza, deu tudo o que tinha
para os pobres, doou tudo e foi viver uma vida de entrega absoluta ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, por que nós temos lá na igreja uma imagem de São Francisco? Uma época que muita gente, né? Essa tradição ela começa num período em que pouca gente sabia ler. E como passar a vida de São Francisco para essas pessoas? A imagem. Olhando para São Francisco, quem foi esse homem? Qual foi o testemunho dele? É um testemunho de doação, um testemunho de entrega. E aí nós temos essas imagens como representações, né? De vidas que se doaram, que se entregaram para a obra, para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí até apareceram vários comentários lá numa postagem, né? Aqui, nas redes sociais aí desse pequeno fato. Mas muitas vezes sem compreender o porquê, né? As imagens têm esse sentido para nós. Não tem poder, nós sabemos disso. A imagem de fato é de barro, como muitos disseram, às vezes é de gesso, é de pedra. E a imagem para nós católicos, realmente elas não podem fazer nada. E elas não estão ali para fazer nada. Eu acho que a questão que mais pega para os evangélicos é mais a questão, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, né? Que eu acho que é a grande referência aqui no Brasil, assim. Sim, sim. E as pessoas fazem peregrinação, essas coisas. Então, acho que seria importante que se eu tiver alguma dúvida, acho que seria até bom, né, para o senhor já esclarecer. Até para mim mesmo também, que às vezes eu Com também certeza. tenho lá minhas dúvidas, né? Muito interessante você falar de Nossa Senhora Aparecida, né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela foi encontrada no Rio Paraíba do Sul, no ano de 1717. E aí, é uma imagem de barro, né, de um barro do rio Piratininga do Sul. E esta imagem, primeiro foi encontrado o corpo da imagem, depois foi encontrada, né, a parte superior da fronte, da cabeça da imagem. E é uma imagem de barro quebrado. Hoje é, para nós católicos, um grande símbolo. Não é? Não, mais uma vez, não pelo que a imagem pode fazer, porque nós sabemos que ela não pode fazer nada, mas pelo que ela representa. Não é? Para nós, é uma forma de Deus se mostrar como? Mostrar aquilo que a gente é. A imagem que foi encontrada no Rio Paraíba é uma imagem de barro. E não é qualquer barro, é barro quebrado. Então, quando nós católicos olhamos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós recordamos disso. Espera aí, o que eu sou? Eu sou barro. E não sou barro bom, não. Eu sou barro quebrado. Mas mesmo assim, Deus quis mostrar para nós, não é? Deus quis que a gente olhasse para Ele a partir de uma imagem quebrada. E não faz sentido a gente achar que é puramente humano, sabe? Porque a Aparecida do Norte recebe de 8 a 12 milhões de pessoas todos os anos que vão. Não é para adorar uma imagem, jamais. Não é? Tanto que quando nós chegamos em Aparecida é interessante, porque no santuário a imagem fica no fundo e no centro está o altar, que é onde está Cristo. É como se a própria imagem dissesse para nós, olha lá, o centro é lá, certo? E eu estou aqui para ajudar vocês a olharem para lá. A Nossa Senhora tem para nós na igreja esta função, não é? É aquela que nos ensina a amar mais Jesus Cristo, aquela que nos ensina a cristalizar mais, né, a nossa vida. Mas, mesmo sendo um símbolo tão importante para nós católicos, né, um artefato tão grandioso, é barro quebrado. Eu tenho uma dúvida. Os santos ou Maria na Igreja Católica tem esse poder de cura? De curar? Não. Não tem. O único que cura é Jesus Cristo. Perfeito. Agora, as pessoas perguntam, muito interessante a sua pergunta, porque perguntam para nós, mas se é Jesus Cristo, por que vocês pedem para o santo? Se é Jesus Cristo, por que não pedir diretamente para Jesus Cristo e pedir para um santo? E a razão é simples. Às vezes, suponha, vou usar aqui um exemplo. Eu estou com o meu joelho inflamado. E o meu joelho não sara de jeito nenhum. Meu joelho está doendo muito. E eu posso orar para Deus curar o meu joelho. E Deus vai ouvir a minha oração. Mas eu posso pedir, Vitor, e tem a oração de intercessão, né? A Bíblia é muito rica nisso, onde uma pessoa ora pela outra. Né? Inclusive, quando São Pedro estava preso, os cristãos oraram por ele, né? E ele saiu da prisão pela oração dos fiéis. Então, eu estou com o meu joelho inflamado e eu peço a oração. Peço a oração, pastor, ore para o meu joelho. Gustavo, ore para o meu joelho. Vitor, ore comigo. Peça a Deus por mim. Então, eu posso orar sozinho. Nós podemos orar sozinhos. Mas quando se nós católicos acreditamos que os santos estão no céu, né? Quando nós temos mais pessoas orando na mesma intenção, a nossa oração se torna mais forte. Só que, padre, e aí, então vamos lá começar. Vamos lá. Só que aí o senhor acha que não acaba sendo
uma banalização da terceirização da oração? Como assim, pastor? Como assim? É como o Senhor mesmo trouxe o exemplo, né? Que o Senhor mesmo pode orar. Mas aí o Senhor fala, Vitor, ora a Deus por mim. E aí eu acho que acaba que se torna uma banalização nesse ponto, padre, que as pessoas já não querem mais ter um contato com Deus, por quê? Eu peço fulano de tal para orar a Deus por mim. Eu peço ciclano para orar a Deus por mim, que aí eu não preciso me desgastar muito tempo dentro do meu quarto em oração. Porque acaba tendo essa banalização, padre. Eu entendo Sim. o ponto de vista do Senhor, mas eu acho que dessa forma acaba transferindo a responsabilidade que o próprio Deus trouxe para cada um de nós, né? Orai sem cessar, né? Essa é a nossa função, esse é o nosso quesito. Só que aí, nesse ponto aí, padre, eu acho que acaba tendo essa questão que acaba tendo essa terceirização. É interessante. Só que aí, pastor, nós caímos numa problemática, quer dizer então que nós não podemos rezar por ninguém, orar por ninguém. Podemos. Não é? Porque, por exemplo, se você tem um filho, você pode orar por seu filho. Sim. Não é? Eu posso orar pelo seu filho. Sim. E a oração, por exemplo, na sua igreja, às vezes, a depender do tema, não é? Vamos orar nesta intenção, Sim. não é? Uma oração de intercessão. Você pode orar sozinho, mas tem uma multidão. Quando uma multidão está orando, e isso, né? A Bíblia está recheada de exemplos onde uns oraram pelos outros, né? Exatamente. Então é isso que acontece. Mas né? é Nós como podemos- eu falei, eu entendo o senhor, mas eu acho que há uma banalização. É essa que é o grande ponto que eu quero chegar. É a banalização dessa transferência de responsabilidade. O senhor entende o que eu quero dizer? Entendo É uma perfeitamente. banalização que eu acho que ocorre muito, padre, sabe? Mas na Bíblia, quando os cristãos oraram por São Pedro, que estava preso, Pedro poderia orar sozinho, E com certeza ele pessoas- orou sim, sozinho. mas as pessoas oraram por ele. Sim. Então, é uma questão um tanto que delicada, porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oraram pelas outras. Sim, sim. Não é? O próprio São Paulo, quando esteve em algumas prisões, incluindo, né, a sua prisão na masmorra em Roma, pediu para que Timóteo orasse por ele. Né? Então, Sim. a Bíblia está cheia de exemplos onde Só que uma aí- pessoa pede a oração para outra. Então, a oração de intercessão é bíblica. Né? Só que aí, padre, nenhum deles negligenciaram a sua vida espiritual com Deus. É esse o grande ponto que eu quero chegar. Nenhum desses da Bíblia negligenciaram a sua vida com Deus. Né? Por quê? Porque é o que eu estou falando e mais uma vez eu vou bater na tecla. É a banalização, padre. Você entendeu? É a transferência da responsabilidade. Podemos sim orar, como nós fizemos aqui no início do podcast, oramos um pelos outros, né? Mas o que eu quero trazer acaba tendo uma banalização dessa transferência de responsabilidade. Eu não preciso orar porque fulano vai orar por mim. Ah, E sim. esses homens na Bíblia não fizeram isso, padre. Pessoas oraram por eles, mas eles não banalizaram a sua vida espiritual. Não, eu estou aqui preso, mas eu não vou adorar o Senhor, Paulo. Eu não vou adorar o Senhor, não preciso orar o Senhor, porque tem uns lá fora que estão orando por mim. Eles não fizeram isso. Eles mantiveram a sua vida com Deus. Eles não banalizaram, eles não transferiram essa responsabilidade. Então, eles mantiveram essa responsabilidade de ter essa vida com Deus. No meu pensamento, Sim, mas- como leigo, deixa eu só esclarecer um pouco no que eu penso assim e por que é a minha fé que eu acredito. Por exemplo, os santos, pra gente que no caso são santos, né? Eles viveram como nós, foram como nós, humanos como nós, né? Sim. Então, às vezes, o meu pedido, às vezes, a intercessão é no sentido de, às vezes eu me sinto fraco como um ser humano. Tipo assim, às vezes eu acho que minha oração não vai chegar até Deus. E eles, como santos que viveram aqui na Terra como humanos, assim como eu, talvez se eu pedir, eles vão entender o que assim, o que eu tô passando, entendeu? Eles vão entender o que eu tô passando. Sim. E aí eu peço a eles para que eles orem por mim a Deus. Só No caso, que- as É preces, interessante. né? Esse é meu ponto, assim como um leigo. Sim, não Sim. compreendo bem. Mas quando o pastor fala de banalização, não há uma entrega, não é? Porque a igreja não ensina que a gente deve ficar amorfo e só entregar a responsabilidade de nossa vida, de nossas enfermidades, ou do que a gente, né, está Sim, ali necessitando na oração para outra pessoa. O santo não é alguém que me substitui, é alguém que ora comigo. O santo na igreja católica não é alguém que vai fazer por mim, é alguém que vai fazer junto comigo. Só É que por aí que isso tá, que- padre, porque nem todos têm essa maturidade É espiritual. justamente. Mas É- aí o esse grande é o grande erro é problema. quando a gente avalia por aqueles que não compreendem bem.
não é? Por exemplo, a igreja ensina isso é o que a igreja prega. E eu gosto de conversar com gente inteligente, que às vezes, né, a gente acaba se perdendo, porque tem gente que é muito fechada diante disso, pastor. Mas é isso que eu estou dizendo, é o que a igreja prega. Só que, infelizmente, às vezes vai ter uma outra pessoa que compreende errado. É. E eu não posso avaliar uma instituição, né, tão séria, de 2000 anos, pela compreensão, às vezes, rudimentar de quem não teve a oportunidade de ter uma boa formação, não é? Sim. Então, os santos para nós, na igreja, nada mais são do que irmãos que nos ajudam a nos aproximarmos mais de Deus. Aqui nós Assim já como- entramos num ponto interessante, porque a gente falou aqui, no caso das pessoas, né? E eu sei que tem uma diferença da religiosidade aqui, por exemplo, do evangélico e do católico, por exemplo, um católico e um evangélico dos Estados Unidos ou de qualquer outro país de primeiro mundo. Eu acho que é um assunto também que seria interessante, que, por exemplo, as igrejas evangélicas, né, luteranas nos Estados Unidos, algumas têm algumas imagens, né, tem alguma coisa, então você poderia explicar, assim, a diferença, você sabe me dizer, né, pelo menos da parte do protestantismo, né, dos evangélicos. Sim, você fala sobre as imagens que tem lá e Isso. tudo. Então, lá eu não sei muito bem lá, né, mas cada um tem a sua doutrina, né, aqui no Brasil. Lembrando que o nosso livro de regra de fé e prática é a palavra do Senhor, Aham. né? Mas assim, eu não conheço muito bem, tá? Então, assim, eu não sei te informar Sim. ao certo como Mas que o funciona ponto lá que a eu queria questão tocar é exatamente esse. da É que o padre imagem tá lá. falando aqui, às vezes, da intenção das pessoas. Às vezes a pessoa não souber do que ela tá fazendo ou não souber exatamente como que funciona as coisas. E aqui tem muito disso, né? Às vezes Sim, as pessoas agem mais pela fé. sim, o devocionismo popular, É porque, né, é na muito verdade, forte isso. a própria palavra já fala, né? Raiz por não conhecer as escrituras, né? Então, assim, as pessoas, ela acaba fazendo o quê? Apenas reproduz o que vê. E hoje, infelizmente, na internet, né, eles estão apenas reproduzindo o que vem na internet, né? Mas eu queria só fazer uma ressalva a respeito lá que nós estávamos falando sobre, Sim. igual você trouxe lá dos santos, Gu. A palavra fala e a palavra nos ensina que o Senhor, como você mesmo falou, que você enxerga o santo como alguém que vai ali te ajudar, né, a chegar a Deus, né? Mas e aí eu te pergunto, onde que está então o papel e a função do Espírito Santo que o Senhor enviou nessa terra para este propósito? Uhum. Porque aí é como se você pegasse então assim e colocasse o Espírito Santo meio que de lado e buscasse ali o santo, né? Mas uma vez que o Senhor falou, eu vou ao Pai, rogarei ao Pai para que eles vos envie o Consolador. Então, e aí a própria palavra de Deus também diz que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele nos sonda até mesmo como gemidos inexprimíveis, tá? Então nós estamos falando de alguém, de uma pessoa viva, tá? Se você trouxe para mim e falou que esses santos, eles viveram como nós, estiveram aqui como nós, mas eles não ressuscitaram assim como Jesus. Então, vivo está o nosso Jesus. Uhum. Quem vive é Ele. Quem morreu e ressuscitou no terceiro dia é Ele. E Ele falou, eu vou ao Pai, mas vou deixar o Consolador para que vocês não fiquem sozinhos. Vou preparar a morada. Mas eu ainda vejo que tem, assim, uma diferença, né? Obviamente, isso é bem explícito, né? Entre Jesus e os santos. De eu falar da questão da igualdade da nossa vida com os santos. Porque Jesus, ele não experimentou o pecado. Os santos, eles experimentaram o pecado porque, né? Mas é nesse ponto. Então Como é que esse você... ponto que... Mas como que você vai pedir para alguém que está morto? Como que você pede para alguém que não Você está tá com vivo? Deus pra mim? Como que você pede para alguém que não está morto? Como que você vai pedir para Vitor orar por você se Vitor está morto? Então é por isso que eu falo Aham. que, Eu entendi realmente entendeu seu ponto de o vista. seu Aham. ponto de vista? Aham. Então vivo está Cristo e o Espírito Santo dele no nosso meio. Então você tem que pedir para alguém que está vivo. Não tem como pedir para alguém que está morto e não ressuscitou. Essa Entendi. que é a grande Aham. questão. O padre faz a tréplica aí, depois eu já vou mudar de assunto, viu, padre? Eu quero fazer um adendo aqui ainda, tá bom? Tá Não, bom. muito bem. Eu só vou a partir da pergunta de Gustavo, né, para poder chegar aqui. É muito interessante porque nós católicos temos, aí vou entrar também no episódio dos santos, a tradição, não é? Começa no século XVI, né, com
com Lutero essa separação, né? Quando você fala da imagem dos santos, que Lutero era um padre católico, né? Exatamente. E ele funda, ele se separa da Igreja Católica, né? Nascendo a denominação, não é denominação, né? Nascendo esse grupo que protesta contra a Igreja Chamamos Católica, a por isso reforma protestante. é isso, a Reforma Protestante. Depois de Lutero, vieram vários outros, né? No ano de 1500, por exemplo, começa o presbiterianismo com João Calvino e João Knox, Exatamente. não é? E aí depois, chegando aqui no Brasil, em 1884, né? A Igreja Presbiteriana, a IPB, depois vem a IPB renovada, né? E outras, cada uma com uma doutrina, como o pastor disse, né? Uma doutrina diferente. Nós temos a Adventista do Sétimo Dia, em 1863, com Ellen White, né? E Ellen Harmat. E Grava esses nomes. depois, Vou anotar aqui. isso nos Estados Unidos, né? Porque vai chegar aqui no Brasil no ano de 1800, pouco tempo depois, em 1884. Ela nasce em 63, chega aqui ao Brasil em 1884. Depois nós temos a igreja, a CCB, né? Uma denominação tão conhecida, que chega aqui no Brasil. Chega não, a CCB começa no Brasil no século XIX, né? No ano de na verdade já é século XX, né? No ano de 1910. Começa no Sul, com Luiz de Francescon. Depois, próximo a Luiz de Francescon, vai ser fundada aqui no Brasil em 1911 por dois suecos, né? A Igreja Assembleia de Deus, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Depois nós vamos ter outras denominações, né? Na década de 60, a Igreja Deus é Amor, o pastor Davi Miranda. Nós vamos ter em 1978, 77, 78, a Universal do Reino de Deus. Nós vamos ter em 80 a Internacional da Graça. Nós vamos ter em 1998 a Mundial do Poder de Deus. Isso tudo para dizer que nós católicos não temos a separação justamente porque nós temos a tradição que nos mantém unidos. Não é? E foi essa tradição sofreu muito até para poder compilar a Sagrada Escritura. Né, porque a Bíblia, a Igreja Católica, ela demorou aí mais ou menos 400 anos para escolher quais livros iam para a Sagrada Escritura, quais livros eram realmente inspirados por Deus e quais livros não eram. Porque são evangelhos mesmo, são mais de 100 evangelhos que foram escritos, juntamente com os evangelhos, os 4 que nós temos, né? E quais desses evangelhos são realmente sagrados? A Igreja Católica demorou 400 anos para poder chegar, não é? Esse é inspirado por Deus, fechando o cânon bíblico no século IV. E aí, a tradição, ela corrobora com isso, né? Justamente para nos manter nesta unidade de fé, nesta unidade de igreja. No caso, nós somos uma igreja que tem como base a tradição, né? É uma igreja apostólica, e nós temos, né, o que confere o sentido da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, a Sagrada Escritura. A tradição justamente por isso, né? Por que nós católicos temos a tradição? Porque nos ajuda a ter uma interpretação autêntica. E quando a gente não tem essa interpretação, acaba que cada um fazendo a sua própria interpretação. Por que tantas igrejas? Justamente porque cada uma faz uma interpretação daquilo que é a verdade, né? Da Sagrada Escritura. E nós, por termos uma tradição, nós estamos aí caminhando para 2000 anos de Igreja Católica e mantemos esta unidade, pastor, justamente porque temos essa tradição que nos ajudou, não é? Nos ajudou aí na composição da Sagrada Escritura, que também temos uma certa diferença, né? A Bíblia protestante para a Bíblia católica, dos livros, principalmente dos livros do Antigo Testamento. Eu não sei se o momento permite a gente explicar isso também, né? Que as pessoas têm dúvidas sobre o porquê da diferença de uma para outra, né? O porquê que a Bíblia, qual a diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica? E a diferença está no Antigo Testamento, não é? Porque nós católicos temos 46 livros,
no Antigo Testamento e a Bíblia evangélica tem 39. O Novo Testamento é idêntico, com 27 livros, não é? Tanto na Bíblia católica como na Bíblia evangélica. E agora, por quê? Aqui, para a gente sintetizar este tema e concluí-lo, a diferença está lá nos primórdios, né? Quando tudo começou. Quando os apóstolos pregaram, a Bíblia o Antigo Testamento já estava pronto, né? Com os seus 46 livros. No concílio de Jâmnia, os judeus, sabemos que Jesus ele falava o aramaico, né? Jesus falava o aramaico. E alguns livros sagrados para os judeus, principalmente o Pentateuco, foram escritos em hebraico. Só que com a difusão do Império Helênico, do Império Grego, a língua grega foi se tornando a língua oficial do mundo. Não é? Igual o inglês hoje, não é? O idioma universal, naquela época era o idioma grego. Porque hoje tem aqueles negócios do grego, não sei o que, o significado das palavras. Porque os evangelhos mesmo foram escritos em grego. Uhum. Não é? A palavra, muitos dos livros do Antigo Testamento foram escritos em grego. E os apóstolos, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: ide pelo mundo e a todos anunciai o evangelho. E foram. Né? E chegaram em algum lugar que a língua era grega, o idioma era grego. Então, o Antigo Testamento estava em grego. Alguns livros foram escritos em grego. Isso até no primeiro século, até o ano 100. No ano 100, os judeus ortodoxos, querendo fazer uma separação da igreja cristã, eles dizem: não. Só vamos aceitar os livros que foram escritos em hebraico. Mas os apóstolos pregaram nos livros que foram escritos em grego. Até porque no ano 100 já não tinha mais nenhum apóstolo vivo, né? Todos já haviam partido. Mas eles usaram a Bíblia completa, com os 46 livros. No século I, no ano 100, em Jâmnia, um grupo de 70 judeus, para fazer uma junção do Sinédrio, né? o Sinédrio que vivia em Jerusalém, que é o mesmo Sinédrio que condena São Pedro, né? Reúne esses 70 homens em Jâmnia, que se torna, como Jerusalém foi destruída, se torna a nova Jerusalém, e lá tem um concílio. E nesse concílio dizem: a partir de agora só vamos aceitar os livros que foram escritos em hebraico. A língua grega é uma língua profana. Então todos os livros que não foram escritos em hebraico e na nossa terra não farão parte do cânon. Isso é chamado de Septuaginta, né? A Septuaginta, que é a tradução dos 70. Então, mas os apóstolos usaram a Bíblia completa, com os 46 livros. Esses 7 livros, né, que foram tirados da Bíblia, só foram tirados no ano 100. E eles permaneceram na Bíblia até o ano de 1500, no século XVI, quando Lutero decide tirar novamente esses 6 livros, né, que faltam, que são denominados de apócrifos, né, por alguns evangélicos, mas que estavam presentes até o século I, até o ano 100, eles estavam presentes na Sagrada Escritura. Né? Eles foram utilizados pelos apóstolos, inclusive. Então, isso é história. Né? Depois, os judeus tiraram e Lutero decidiu seguir os judeus. Esse grupo dos 70 sábios que não aceitaram nada que fosse escrito em outro idioma, senão o idioma hebraico, né? A língua do povo de Deus. Perfeito. A gente vai fazer depois alguns debates, né? Mas isso é mais para frente. Mas a gente pretende fazer alguns debates, sim. Mas vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Ficou esclarecido aí? O pastor quiser complementar alguma coisa? Eu só quero deixar aqui bem claro, e vou falar ali olhando para a câmera, viu, padre, que se porventura no ano de 2026 a cidade de Caraí não for muito bem, a culpa é de Vossa Senhoria por ter deixado o menino Jesus cair. Pois é, rapaz. Teve um comentário assim. Se porventura 2026 as coisas não for muito bem, nós já temos aqui quem se responsabilizar. Muito bacana. Muito cara. bem. Mas, padre, 2028 tá aí. Olha. Tem uns comentários. O senhor vai ser candidato a prefeito, pré-candidato, né? Abre o Tem jogo. que ser pré-candidato pro jogo. Pré-candidato a prefeito de Caraí? Pois é, rapaz. São Pedro escreveu no livro de Atos dos Apóstolos, escreveu não, né? São Lucas escreveu sobre São Pedro, uma passagem onde São Pedro diz: olha, não é certo que nós deixemos
a palavra para servir as mesas. E aí são nomeados, né, os 7 diáconos para servir as mesas, e ele continua com a palavra. Quando eu fui nomeado para Caraí, eu fui nomeado com uma missão, não é? Que era ser padre em Caraí. E eu sou muito feliz, né, na realização na concretização desta missão. Sinto falta, eu sinto falta de boas lideranças, e aqui admiro, não é? Admiro o esforço de quem tenta, hoje do nosso prefeito Fabrício, né, de outros. Há uma tentativa de fazer o bem, de fato, mas eu sinto falta de lideranças proativas, assim, né, que de fato se despontem como pessoas que a gente olha assim, olha, essa pessoa vai ajudar, vai transformar nossa cidade. Eu sinto falta da juventude na política, né? Faz falta. Olha a Câmara dos Vereadores de nossa cidade. Qual é o jovem que está lá? Jovem de 18 a juventude vai até os 29, não é? É uma coisa bem rara, né? Então, nós temos algum vereador que tem menos de 29 anos? Tem não. Não temos. Então, quer dizer, nós não temos juventude na Câmara. Cadê a nossa juventude, que é uma cidade tão rica, né? Com tantos jovens? Então eu percebo essa ausência dos jovens na política. Outra coisa que eu acho assim, e aqui, mais uma vez, não é fazendo campanha, mas que eu sinto falta também, eu sinto falta de um dia Caraí eleger uma prefeita mulher, que ao longo de 72 anos de história, cadê as mulheres daqui, sabe? Falta isso, não é? Então, nós já tivemos até mulher na presidência da República, e Caraí ainda nunca teve uma prefeita. Estamos atrasados? É algo para ser repensado, é algo para ser avaliado, não é? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, no momento eu estou muito bem como padre. O futuro a Deus pertence, não é? Mas hoje eu estou bem como padre. Perfeito. A juventude também perdeu um pouco do interesse da política, né? Perdeu mais a questão do interesse da religiosidade, mas a política também em si teve essa perca, né? E acho que é por conta, principalmente, dos governantes, né? E eu acho que está muito ligado a isso que você falou, né? Tá faltando mais juventude mesmo na política para mostrar que realmente a política ela pode transformar vidas, né? O ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar na Câmara, né? Até agradeço aqui, mandar um abraço para minha vereadora, a Mina, forte abraço para você aí. E a gente vê como que a gente consegue transformar a vida das pessoas através da política. O Parlamento Jovem, né? Vitão tá trabalhando lá, cara, então... Parlamento Jovem. Exatamente. Os jovens de Caraí inteiro tem que participar desse Parlamento Jovem, cara. Porque aprende muito, aprende como que inicia uma lei, como que faz uma lei. Entende como que funciona as rotinas. Extremamente interessante, né? Quando o poder público olha para a juventude. E o Parlamento Jovem mesmo que não tinha né? essas oportunidades quando era jovem, né? Vitor aqui, com certeza. que viveu a vida inteira aqui. Então, o que a gente tinha aqui para poder fazer aqui na cidade quando era jovem? Nada. Então, nesse intuito, não. Falta esse olhar mesmo para a juventude de modo geral, né? O profissionalismo mesmo, jovem aprendiz. Então tem algumas coisas que dá para fazer pela juventude. E que às vezes a gente percebe assim uma certa inação diante disso. Mas é claro, isso aqui não pode ser visto. Nosso amigo lá, doutor Fabrício, né? Eu falo isso porque eu vi, inclusive no lançamento do Parlamento Jovem deste ano de 2025, lá na escola estadual, ele disse isso, né? Olha, seria importante que a juventude se preocupasse com a política, entrasse na política. Né? Então, é uma fala que eu concordo plenamente com ele, e dessa necessidade, né? De nós termos mais... E termos pessoas novas que tenham essa ousadia de acreditar no mundo novo e lutar por ele. Né? E que, claro, o poder público possa olhar também pela juventude. Né? Tem algumas iniciativas, mas é possível fazer mais, é possível, né, olhar para os nossos jovens. E que os nossos jovens sejam mais protagonistas da história. Agora, minha dúvida vai ser direcionada mais ao pastor aqui, mas pode você também, depois, se quiser acrescentar alguma coisa, que recentemente, a gente tá falando de política, né? Mas recentemente a gente teve a festa da colheita, né? Que foi realizada, um grande evento, inclusive aí toda a equipe tá de parabéns, tá? Eu tive lá participando, né, para poder ajudar a fotografar, fazer os registros. E como que foi esse envolvimento, assim, porque teve que ter uma participação do poder público nisso, Com certeza. Então, como que foi essa negociação, o apoio até propriamente do prefeito, né? Falando da Câmara mesmo? Sim, o prefeito, ele deu total apoio, né? Inclusive, ele esteve lá em um dos dias. Então, assim, foi 2 dias, algo inédito na cidade de Caraí, 2 dias de festa, uma vez que a gente tinha um dia somente, e também que já havia mais ou menos aí uns 10 anos que não acontecia. Se não tem 10, tem um pouco menos do que isso, mas havia muito tempo que não se tinha uma festa,
né, como essa, então o prefeito ele abraçou, ele acolheu, então assim, foi de suma importância nessa participação dele, inclusive mais uma vez quero agradecer ao nosso prefeito, doutor Fabrício Fonseca, né, que Deus possa continuar abençoando a vida dele. Foram 10 anos sem acontecer. Foi praticamente quase isso, Gu. Eu não me recordo quando foi a última festa, mas eu acho que foi basicamente isso aí, tem demorei muito também, tempo, não lembro, né? 9 9 anos, anos, né? é Então, bastante muito cara, tempo, nossa. né? Então, assim, ele foi de suma importância É para claro que que a esse gente teve evento em acontecesse. 2019 ali evento de pandemia e tudo mais, mas, né, ainda assim, Mas a festa em si tinha muito tempo que não acontecia. E juntamente com o conselho de pastores aí, né, teve esse evento que foi muito bom. Inclusive, pessoas da Igreja Católica parabenizaram pelo evento, né, tiveram lá com a gente, adoraram o Senhor juntamente conosco. Então, assim, eu creio que 2026 será ainda melhor, né? sim, então esse apoio político então foi importante Com de ter certeza, essa foi participação. muito importante, Sim, né? E é importante. Nós temos que deixar essa ressalva que é importante, sim, não somente para a comunidade evangélica, também para a comunidade católica, ainda mais por nós sermos uma cidade pequena, né? Que nós sabemos que todas as questões aqui envolvem a política, né? a política, né? Então, assim, então faz total diferença, sim. Assim, você acha que as lideranças evangélicas aqui da cidade têm, assim, como que eu posso dizer, teve um papel para que esse evento aconteça, porque assim, ficaram 9 anos, né? Só Sim, que não eram os mesmos líderes durante esses 9 anos. sim. Então você acha que assim houve essa participação de todos os líderes, né, de envolver assim para o acontecimento do evento foi importante assim? Com certeza, Gu, porque se não há uma união, se não há uma unidade, acontece o quê? Um enfraquecimento, né? Então, assim, até mesmo para toda a sociedade, até mesmo para o poder público, né? O prefeito ir lá e ver apenas um grupo de pessoas, 5, 6 pessoas, né? Querendo ou não, depois daria um desânimo de fazer. Uhum. Então, essa unidade da igreja, ela é muito importante, até mesmo para que a presença do Senhor esteja, nós precisamos estar não só unidos, mas unidos em um propósito. Sim. E teve essa unidade, teve esse propósito. Por isso que foi essa grande festa da forma que foi. Agora fica a dúvida aqui, esses anos que não teve aí, teve algum BOzinho, alguma coisa lá no fundo, ou o pessoal só não estava animado mesmo, não quis? Ô, Gu, eu acho que teve uma grande parcela também da pandemia, Aham. né? Teve alguns pastores que estavam antecedentes, que acabou indo embora para outras Aham. cidades. E também vejo que algumas gestões também, por Não este teve fato, não um teve apoio, né? tanto apoio, né? Então, assim, acabou ficando esse tempo todo aí sem essa festa. E aí, com essa unidade desses pastores e com a ajuda, né, da prefeitura, nós conseguimos Que eu acho aí assim, realizar esse evento. é um evento muito importante, né, para a comunidade dos evangélicos. Que todo ano, por exemplo, a gente tem a festa de São José, né, que a Sim, gente sim. celebra, Uhum. e tipo assim, não deixou essa tradição perder. Então, Sim. acho que é importante, né, reforçar isso, de assim, eu como católico, acho importante reforçar esses eventos assim para reunir Sim, com mesmo certeza. as pessoas, né, e, em busca de Deus. Então, estão de parabéns mesmo aí. Então, é isso. Então, muito bom. Então é só agradecer e agradecer a cada um que foi lá, que cooperou, agradecer vocês que fez lá toda a cobertura, né? Então, assim, 2026 está aí, nós esperamos que seja ainda melhor. A glória de Deus. Cantores ainda mais famosos, né? Não, eu acho que não é nem essa questão de cantor famosos, né, Vitor? Mas eu vejo que é mais homens e mulheres de Deus, Perfeito. né? Homens e mulheres Boa tementes a colocação, Deus. tá? Né? Eu acho que isso é o que é mais importante, né? Homens e mulheres tementem, homens e mulheres que atraem a presença de Deus. Agora uma pergunta minha, como católico, direcionada ao padre aqui, por que a gente, por exemplo, na festa de São José, a gente não tem, por exemplo, bandas ou músicos católicos, né? É uma festa mais o povão, né? É uma dúvida que eu sempre tive, assim, né? As pessoas, eu sei que a maior parte da população gosta, né? Porque tem o forró, tem as coisas lá, mas, Sim, sim. assim, eu como católico, eu sinto falta um pouco de, às vezes, ter um dia ali, pelo menos um dia, né? Com algum cantor, alguma coisa assim. Muito interessante a pergunta. Nós até temos, né? Nós tivemos aí o Frei Zeca, nós tivemos, esqueci o nome,
daquele que veio há pouco tempo, eu não recordo o nome desses também não. cantores. Não sei se não é Tony Allison, não. É Dominus, banda Isso, Dominus, né? Isso. Nós tivemos esses momentos, né? Porque Aham. quando você pergunta sobre a festa de São José, a Igreja Católica ela tem outros momentos de vivenciar esta espiritualidade. Nós temos um cenáculo em dezembro, né? Que reúne muita gente. Nós tivemos agora aqui há poucos dias uma experiência de 3 dias de oração com a Renovação Carismática Católica. Nós temos movimento de mães que oram pelos filhos, que reúnem mais de 500 mulheres aqui, né? Todos os anos. E tem aumentado, graças a Deus, né? Já são 12 grupos que estão aí presentes. Nós temos um DNJ que reúne aí A juventude, né? reúne o Dia Mundial da Juventude celebrado aqui, que reúne quase 500 jovens. Então nós temos várias experiências. A festa de São José, ela é uma festa religiosa, mas é também uma festa cultural. Né? Então a gente não pode ignorar esse aspecto. É importante a gente entender Sim, esse sim. ponto, tá? Eu mesmo como católico, como caraiense, eu mesmo já não sabia desse ponto, Sim, que tem essa questão cultural, né? Porque antes era a festa da cidade, né? Tanto que ela era, assim, o foco da cidade era a festa do padroeiro, a festa de São José. Começando na década de 30, né? Era o evento, a festa de julho, por exemplo, era o evento na cidade, né? A cidade tinha mais relevância do que festa de final de ano, pelo menos assim a gente escuta isso. A festa de São José, ela é um evento religioso, mas também de cunho cultural, né? Ela tem essa relevância que não pode ser ignorada. Mas por que na Igreja Católica não tem, na festa de São José, essas atrações mais religiosas? Porque nós temos diversos outros momentos que nós o temos. Sim. A festa de São José, em específico, nós temos o coração da festa de São José, é a novena, que acontece na igreja, é o hasteamento da bandeira. Então, que é o nosso foco maior, inclusive, né? Você vê, tem uma multidão, olha, tem aumentado cada vez mais o público que vai rezar a missa dia 1º de maio, lá em cima, Lá em né? cima. Olha, né? Praticamente o espaço não está comportando as pessoas, né? De tanta gente que, talvez uma das maiores concentrações religiosas da cidade, né? Nossa festa dia 1º de maio tem se tornado um evento, assim, grandioso, com uma multidão, assim, esmagadora, uma multidão muito expressiva. Por isso, quer dizer, só respondendo a sua pergunta, às vezes, né, dentro de um evento, ficou esclarecido. dessa parte social, Sim. nós temos sim cantores mais culturais, né, mas temos diversos outros momentos de espiritualidade. Será que existe uma possibilidade de jovens católicos, jovens evangélicos num evento só? Acho que não. Juntar todo mundo. Será? Eu acho que é um pouco diferente, mas é uma coisa que poderia se discutir, talvez. Um momento ecumênico não é impossível, não. É até necessário, né? Claro, quem sabe um dia, né? Até nós mesmos, acho que começando pelos líderes, né? Um momento de oração. Talvez vamos orar com alguma intenção, o padre, o pastor e outros pastores. Eu acho que né? essa unidade nossa é muito, muito necessária. Até porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Exatamente. E, infelizmente, a gente cria uma guerra, não é? E dá um contra-testemunho, Sim. muitas vezes, grande, que ataca muito, sendo que nós estamos com o mesmo intuito, que é levar as pessoas para Jesus Cristo. E que, inclusive, eu acho que esse podcast aqui já é uma quebra, né? Um grande avanço. Quebra de paradigmas, quebra de barreiras. No dia da né? festa lá, você Gui até brincou, nós vamos puxar gol pra nós. Eu até falei assim, eu só deixo de ser católico pra ser. Foi o que eu falei mesmo? Pra ser ateu, foi isso que eu falei. Só que assim, o cara deve ter pegado mal pros meninos. Só que é exatamente esse meu pensamento. Acho que assim, nossa diferença aqui é só o nosso rito. Né, nosso rito do domingo, porque a gente segue os mesmos mandamentos, a gente busca as mesmas coisas, né? Então, tipo assim, já até pedindo desculpa por você pra alguém, não foi uma forma de querer magoar vocês, né? Mas é porque, tipo assim, eu já enxergo vocês como uma congregação de irmãos, né? Vocês vêm mais pra agregar. Então, tipo assim, eu prefiro que abra 13 igrejas evangélicas do que um boteco. Com certeza. Sim. É tão interessante Nada contra os isso, botecos, né? tá? De vez em quando eu vou lá. E essa divisão, por exemplo, essa separação, e é tão triste isso, eu imagino que isso entristece nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Eu fui ano passado visitar a igreja presbiteriana, não é? E foi, na época... Eu achei sensacional, velho. Foi um evento, assim, que tanta gente, né, da igreja, da própria igreja, que comentou como se fosse um fato extraordinário. Poxa vida. Um padre. Nossa, isso é tão assim. Isso demonstra que a gente está tão longe daquilo que Cristo quis, não é? Que é a unidade, que quando a gente mostra o mínimo aspecto de comunhão, se torna um evento. Eu acho que isso é triste para nós.
essa cisão, essa separação, Sim, né? sim. Revela um certo Mas eu distanciamento. já que o pastor da igreja não tá aqui, mas eu queria saber do pastor Vitor, né? O que, que ele achou dessa ação assim do padre ir a um culto. Eu não vou nem falar o que que eu achei, eu já vou fazer um convite. Perde tempo. Porque Tá com a igreja nova, né? o templo estamos novo. lá, né, com um espaço novo, um Espaço templo novo, né? Ainda não está finalizado, né? Ali na rua Marcelino Zé Ribeiro, número Em frente de 445, próximo ali, né, à casa do nosso amigo Vitor. Então, eu gostaria de deixar um convite, padre. Dia 10 de janeiro, né, nós estaremos lá fazendo a pré-inauguração, algo simples, né, mas para agradecer a Deus por todos os feitos que ele tem feito no meio do povo, né, uma obra ali que o terreno foi doado há 25 anos atrás, né, e só agora nós conseguimos andar e avançar com essa obra e mudamos para lá. Então, eu gostaria de fazer esse convite para o senhor e toda a comunidade, né, católica, para estar lá conosco, lá dia 10, se alegrando. A palavra do Senhor, né, padre, diz que chorai com os que choram e se alegra com os que se alegram. Então, vai lá se alegrar com a gente lá. Será um prazer recebê-lo lá, Que viu? convite honroso, não é? Paulo Vitor Matos. Já aqui, claro, dia 10 de janeiro eu tenho um casamento lá na cidade chamada São João do Oriente. Não desfazendo do convite, mas já justificando a Sim, ausência, porque já tem um compromisso pré-agendado. Inclusive, é um dia que um amigo nosso vai casar aqui, né, no Heriberto, mas eu não vou conseguir. Já havia há muito Abraço tempo pra você. marcado esse evento, né, nesta cidade. Fica próximo a Ipatinga. Mas é claro, a gente pode, né, no futuro, pensar Sim. sim na possibilidade. Claro, isso conta muito. Às vezes, quando um evangélico chama um católico para ir à sua igreja, o católico também faz. Sim, o Você meu vai lá na convite. minha, eu vou na sua. Então, sim. nós vamos fazer nós podemos fazer isso e vai ser interessante, Sim, né? Um sim. dia, claro, nós podemos fazer essa troca até para não, porque querendo ou não, que São Paulo falou, tudo nós podemos. Às vezes tem coisas que para o bem da gente não convém, para não gerar um certo desconforto. Exatamente. Se só eu for na sua igreja, eu vou gerar um desconforto nos meus fiéis. Se você for na minha igreja, só você vai na minha igreja, vai gerar um desconforto nos seus. Então, Sim. claro, a gente pode pensar em algo. Eu vou lá, você visita a nossa, e aí a gente Olha só, certeza. os A gente podcasts, é a gente tá feliz. fazendo história aqui, É, tá? Quem diria histórico que a isso gente aqui. tá fazendo Muito Eu bom. queria fazer Isso uma pergunta pro padre, já caminhando pro final, Sim. aí o pastor comenta também depois. Qual o conselho o senhor daria para alguém que acredita em Deus e que não acredita mais na igreja? Muito interessante esta pergunta, Vitor. Na verdade, cada caso é um caso, né? Cada situação exige ali a sua particularidade, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa se afasta da igreja, ela tem as suas razões. O que levou essa pessoa a se afastar? Então, é difícil para mim dar uma resposta genérica aqui, dizendo, olha, faça isso ou faça aquilo, tendo em vista que, por exemplo, cada pessoa as pessoas que se afastaram da igreja, cada uma se afastou por uma razão. Então eu precisaria, por exemplo, conhecer. Mas alguém que se afastou da igreja, talvez por frustração, por uma atitude às vezes exasperada, por uma angústia, por um tratamento assim, por uma certa indiferença do líder, né? Tanto da igreja evangélica como na igreja católica, diria para esta pessoa, não pastores passam, padres passam, né? Por que de fato nós estamos ali? É por uma causa maior, é por Jesus Cristo. Então que a gente não se deixasse influenciar tanto pelas circunstâncias, mas que se deixasse, né, de fato ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O pastor comentava aqui antes, deixar ser guiado por esta mão divina na vida, por permitir que o Espírito se abrir ao Espírito Santo de Deus, porque nós podemos viver a nossa espiritualidade sozinhos e separados, só que aquela questão, nós não podemos ser, a Bíblia não fala de um fruto que cresceu sozinho, existe uma videira, e para estar vivos nós precisamos estar nessa videira. Então, não sei se é possível viver a minha espiritualidade separado da comunidade, separado de uma comunidade, eu sozinho, isolado. Então, a comunidade nos dá força, a comunidade fortalece a nossa oração, voltando aqui ao tema dos santos. É isso. O que te levou a se afastar da igreja? Talvez seja uma razão que estudada, conversada, não seja o suficiente para manter esse afastamento. Não é legal viver isolado, eu diria.
certo? Então, assim, se frustrou com a sua igreja, se frustrou com a sua comunidade, peça essa força do alto, né, do Espírito Santo de Deus e, mais uma vez, pastores passam e padres passam, né, mas a palavra permanece, o centro que é Jesus Cristo permanece o mesmo. Então, esteja ali por esta razão, por Cristo, certo? Perfeito. Porque senão se nós colocamos nas pessoas o sentido, a gente vai acabar se frustrando. E às vezes acontece isso conosco, as pessoas divinizam muito a figura do padre e a figura do pastor. Isso é até cruel conosco, porque nós somos humanos e somos falhos. A gente erra e a gente cai. Volta ao tema do avião, só vira destaque quando cai. Né? As pessoas não devem ir à igreja por causa da liderança que está lá. É Cristo, certo? Coloque Cristo como centro. E aí pode vir padre ruim, pode vir pastor ruim, pode vir seja lá quem for, mas o que me dá sentido é isso. Eu me encontro com Cristo lá, na comunidade. Eu não consigo imaginar um galho vivo separado da videira, certo? Perfeito. Eu preciso estar numa comunidade. E tem muitos influenciadores aí que falam, gurus, né, da internet, que falam que, por exemplo, a gente é a igreja, né? Tem isso na Bíblia, não tem? Que você não precisa ir para a igreja, que a gente é a igreja, que a gente precisa, que a gente ora em casa mesmo. Uhum. Você comenta isso, pastor? Então, Vitor, quando você fala aí aqueles que acreditam em Deus, mas não acreditam na igreja mais, não tem como acreditar em Deus e não acreditar na igreja, porque a igreja do Senhor ela é pura e ela é imaculada, ela é santa, né? Quando essas pessoas afastam da igreja em si, elas afastam por conta de pessoas, né? Mas a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela é pura, né? Então essas pessoas, é como o padre falou, essas pessoas nunca que saíram não estavam olhando para Cristo, né? Se essas pessoas se deixaram assim se abalar, é porque elas estavam olhando para qualquer lugar menos para Cristo, porque Cristo ele é rocha inabalável. Então o maior problema hoje da sociedade é olhar para homens, né? E a própria Bíblia e a própria palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. E quando a Bíblia, a palavra do Senhor diz que maldito o homem que confia no homem, não é maldito o homem que confia no outro, é o maldito homem que confia em si mesmo. Então, se maldito é o homem que confia em si mesmo, e aquele então que confia e que acredita e que deposita algo no outro, sabe? Então, por isso que eu vejo que essas pessoas acabam se frustrando, porque coloca expectativa no outro, né? E eu nunca vi, trazendo analogia, eu nunca vi um soldado servir ao seu país sem ter que ir no quartel. Não tem como um soldado servir sem que ter que se apresentar, sem ter que aprender, né? Então, o apóstolo Paulo, praticamente todas as suas cartas que ele escreve, ele vem trazer a importância de estar em comunidade. E o apóstolo Paulo ainda vem dizer, ele vem ainda esclarecer. Não age como os outros agem, que não congrega mais, que não quer estar mais em unidade, sabe? Então, assim, obviamente é como o padre falou, cada caso é um caso, mas eu tenho certeza que 99,9% dessas pessoas são pessoas que estão olhando para o homem. Mas muitas das vezes, quando você olha para o outro, é porque você quer se achar nele. E aí, meu irmão, se você olhar para dentro de si, você vai ver que o grande problema é você. Perfeito. Só concordando com isso, né? E complementando, Isaías, no capítulo 50, a partir do versículo 4, diz: O Senhor Deus me deu língua de discípulo para que soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. O Senhor Deus abriu meus ouvidos, e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriam, e a face aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O Senhor Deus virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado, e eis porque fiz do meu rosto uma pederneira, e tenho certeza de que não ficarei confundido. Ou seja, mesmo sofrendo, eu permaneço, porque estou ali por uma razão. Né? A razão é Cristo, a razão é esse Deus que me trouxe a salvação. Perfeito. Então, E já no final, a gente queria que vocês completassem uma frase, né? Começar com o pastor. A fé me salvou quando...
A fé me salvou quando eu mais precisei dela, nos meus momentos de síndromes, nas minhas angústias, nas minhas buscas para o preenchimento do meu vazio, que eu colocava achando que era por pessoas que tinham partido, quando na verdade era um vazio que somente a presença e o Espírito Santo de Deus preencheu na minha vida. Então, a fé não só me salvou, como a fé tem me salvado. A presença de Deus tem me salvado todos os dias. Perfeito. Padre? A fé me salvou, me salva diante das incertezas da vida, diante das escuridões, não é? Voltando ao tema do sentido da religiosidade, a fé hoje é o que me dá sentido, o que me faz querer continuar me doando nessa obra, não é? Doando em prol de algo maior, do reino de Deus. Então a fé é o que me motiva, a fé é o combustível que me mantém nessa estrada. Então a fé, ela permite que eu continue nesse caminho, o caminho da evangelização, como pastor, né, pastor da Igreja Católica. Né? Então a fé é o que me mantém. Tô sentindo vivo Deus e falando aí, viu, ativo. padre? Com certeza, Deus sempre fala, né? Deus sempre fala. Né? Então, nós que estamos juntos neste pastoreio, né? Então, a fé é o que nos mantém na caminhada. Perfeito. Muito bom. Eu queria... Inauguração, né? Eu queria comprar aquele negócio de... Estourar? Esqueci de comprar isso, cara. Mas muito obrigado aí, pastor Vitor. Muito obrigado, padre Rony, pela presença. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, que compartilhou, que curtiu. E Gustavão, Deu certo. deu certo, hein, Gui? É isso, gente. Obrigado por agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, tá? Que não poderia esquecer. Cara, eu esqueci de citar aqui o TSM, nosso amigo Thiago, tá? Thiago, TMS Eletrônica. TMS, isso, desculpa, tá, Thiago? Mas um abraço pra você, obrigado pelo apoio aí. GRX mais uma vez, Gustavão, um abraço pra você. Tech City, Gui, valeu pela força. Ederzão, mais uma vez, um abraço pra você. Quem mais ficou faltando Delícias aqui? da Lu. Delícia da Luz? Aqui, ó, da Lu. Delícias da Da Zilda. Da Zilda. Zilda. Já fez de graça aí? Delícias da Zilda. Zilda, tá? Por trazer essa Isso aí. merenda E pra Rogurri. gente aqui. E Esfirras Rogurri, né? aqui e salgados pra gente. Exatamente. E se você também quiser se tornar um patrocinador aqui do nosso podcast, vai estar aparecendo para vocês aí direto na tela, né, durante QR os episódios, e um QR Code ou então um número, e aí você entra em contato para conhecer nossos planos, tá bom? É isso, pessoal. Posso Obrigado. agradecer, Gu? Pode agradecer, Claro. mas vamos Vocês- aos agradecimentos, é. né? Pronto. Gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus, a vocês por essa oportunidade, né, quero agradecer ao padre, só lembrando que isso não foi um debate, né, padre, foi Sim, apenas uma conversa, conversa. quem sabe depois nós podemos aí fazer um debate, é sempre bom, O né, podcast tá aberto, tá? falar da palavra do Senhor, então assim, né, agradecer, né, a cada um de vocês, quero mandar um abraço para minha esposa, para o meu filho, para minha mãe, meu pai, minhas irmãs, que Deus continue abençoando, e dizer para vocês que Jesus está voltando. As Escrituras, a palavra do Senhor aponta para isso. Aceite a Jesus, porque em breve a trombeta irá soar e nós iremos para a eternidade. Porque o grande ápice da vida do cristão não é o céu. O grande ápice da vida do cristão é a presença de Deus. E aonde é que Ele está, nós queremos estar. Se Ele está no céu, é lá que nós queremos Amém. estar. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Padre, mais uma vez, muito obrigado, viu? Ó, meu amigo, agradeço, né, primeiramente a Deus, né, ao pastor, por esse diálogo, né, que a gente pôde travar aqui, como foi dito, bem dito, nós não foi um debate, né, foi um momento de tirarmos dúvidas, aquilo que o nosso povo sempre indaga, sempre, né, nos questiona. E é claro, tendo outras oportunidades, a gente sim trará para cá outros temas, outras questões. Mas agradeço imensamente ao convite, né, Gustavo, Vitor, Guilherme, né, por esta oportunidade de estarmos aqui, e rezo a Deus para que de fato esse podcast se torne aí o símbolo da comunicação na nossa cidade de Caraí. Né? Amém. Essa é a peça que faltava aqui, né, para deixar o nosso povo primeiro mais por dentro, né, da realidade da própria cidade, daquilo que a gente vive em comum. Então que Deus abençoe, né, esse projeto de vocês. Uma alegria estarmos aqui. Pastor, novamente, muito bom estar com você, né, nesse primeiro podcast.
e que Deus continue nos abençoando. Que Deus, de fato, possa agir e torná-lo cada vez mais frutuoso e ser uma presença viva aqui no seu sucesso. É uma honra e uma responsabilidade, né, padre, para nós, né? Não, com certeza, com certeza. A gente sentiu um Primeiro, pouquinho de dificuldade ali, mas desconsidere, tá? A gente tá só. É o primeiro Isso episódio. é novo pra gente, né? Exatamente, é novidade É novo pra gente. tanto pra vocês, né? Pra todos nós, Acho que é pra primeiro. todo Nós, mundo né, o aqui primeiro. primeiro. Mas eu acho que a gente se saiu bem. A gente né? vai aprendendo com o decorrer dos É isso, episódios. com certeza. Mas é isso, pessoal. Valeu. Tamo junto.